Olá, bom, eu sou a Karina, sou psicóloga e astróloga e tô falando um pouquinho nos últimos vídeos, que eu vou deixar sinalizado aqui para ficar mais fácil, sobre os temperamentos, né? E no último eu falei sobre o temperamento colérico e depois eu fiquei pensando e achei interessante colocar alguns exemplos de personalidades históricas, personalidades de alguns romances, enfim, né, que representam esse temperamento. Porque quando a gente tem exemplos, fica mais fácil da gente visualizar as características, entender melhor, né? Como é que funciona todas essas características do temperamento colérico na prática. Então, nesse vídeo eu vou focar um pouquinho nos exemplos, nas personalidades, que certamente, né, todos conhecem alguma delas, que teriam a ver com esse temperamento, né, tão intenso aí que a gente está conversando. Bom, pensando em personalidades históricas, a gente tem, obviamente, né, acho que as figuras mais simbólicas, mais representativas do temperamento colérico são figuras que estão relacionadas de alguma forma com as guerras, né? Porque, como a gente falou, o fogo ele é um temperamento muito intenso, muito corajoso, muito motivado, e que também se conecta muito com as nossas inspirações, porque assim como o ar, fogo, o elemento fogo e o elemento ar são elementos que vão para cima, diferente da terra e diferente da água. Então esse ir para cima nos remete a algum tipo de elevação, né? Algum tipo de contato mais direto que estes elementos e os temperamentos respectivos a estes elementos fazem com, por exemplo, o plano das ideias de Platão, né, que seria esse plano acima do plano concreto, né, onde estão os símbolos que falam desses conteúdos que estão no plano das ideias. Então, fogo e ar, eles estariam ali mais diretamente conectados com esse plano superior, né? Porque são elementos que são leves, vão para cima, né? Então essa inspiração, essa capacidade de se motivar, né, de uma forma mais intensa, envolve tanto o trabalho, tanto a presença das emoções, quanto essa conexão com o plano superior que traz uma inspiração muito grande para esses temperamentos. Então, exemplos, por exemplo, né, de figuras históricas que teriam características que nos remetem a esse temperamento colérico, seria, por exemplo, o rei Leônidas. Independente, né, a batalha, né, que o filme 300 Termópilas, né, que ele expressa, foi uma batalha que realmente aconteceu. E aí houve parece que uma produção em quadrinhos dessa batalha, e o filme 300 veio dessa produção. Mas independente da parte fantasiosa, essa foi uma batalha realmente muito heróica, porque os espartanos, eles enfrentaram os seus oponentes em números bem menores, né? Talvez não tenham sido só 300, não sei, mas de qualquer forma era um número bem menor, né? E o rei Leônidas, ele expressou essa determinação e essa coragem. Então, no vídeo anterior eu falei do padrão leonino no temperamento colérico, né? E o padrão leonino como aquele que é o comandante, né? É o general, na verdade, do grupo, mas ele vai lutar junto no seu lugar de general, né? Então ele inspira as pessoas. Ele inspira respeito, né? E ele ativa no plano emocional dos seus subordinados essa coragem, né? Para aqueles que estão mais receptivos, é claro, né? Então, o rei Leônidas seria um exemplo de temperamento colérico. O Júlio César, que foi um outro imperador
Também tem até uma série, eu acho que é uma série do Netflix, Os Imperadores Romanos, se eu não me engano, que conta um pouquinho também de uma batalha que ele foi fazer, ele foi liderar, né, os romanos ali, se eu não me engano, foi contra os celtas, se eu não me engano. E eles eram homens muito grandes, né, os oponentes dos romanos naquele momento, e o exército chegou a se acovardar por causa do tamanho, da desproporção, e ele foi lá, e ele puxou, né, o enfrentamento, o movimento de combate, e todos o seguiram. Então esse episódio específico mostra também ali uma característica muito presente no temperamento colérico. E muitos outros, né, que a gente pode observar e tentar encontrar essas características, né, essa inspiração, essa coragem, essa capacidade de ir e fazer as coisas com vontade. E a autoconfiança, que está sempre ali muito presente, né? E a autoconfiança se conecta com a confiança, né? Porque são temperamentos que tendem a desenvolver algum tipo de fé, né? Falando de fé no sentido de investir em algo, confiar, estar íntegro na crença sobre alguma coisa, estar inteiro naquela crença, né? Então, o temperamento colérico tem essa capacidade também. Aí, pensando um pouquinho no cinema, tem dois personagens que eu vou trazer, que são muito conhecidos, aí alguns conhecem mais profundamente, outros conhecem mais de ouvir falar, né? Que é o Anakin Skywalker, da série Star Wars. Ele é um temperamento que a gente várias pessoas analisam ali o personagem, né, como um misto de um temperamento colérico com um temperamento fleumático, que é do elemento água, né, então fogo e água. E a parte colérica dele, ela é muito perceptível, principalmente se vocês assistirem aquela série A Guerra dos Clones, né, que é uma série de animação muito bem feitinha e que conta ali, né, os eventos que antecederam as coisas que acontecem nos filmes, né, nos 3 primeiros e depois nos outros que vão seguir a eles, né. E nessa série Clones, na Guerra dos Clones, dá para ver bastante da personalidade e do temperamento do Anakin, né, então ele tem essa impulsividade, ele tem essa coragem, ele tem essa vontade muito presente no seu funcionamento. E isso vai se casar com outras características, né? Que o pessoal depois analisa, que eu vou falar novamente quando eu chegar na parte do temperamento fleumático da água, né? Do elemento água. Mas ele tem também essa questão. E a Padawan dele, né? Que seria a discípula dele, né, a pupila dele, que é a Ahsoka, que é uma personagem que também aparece nessa série das Guerras Clônicas, ela também, né, ela tem um temperamento muito, muito marcado pela coragem, pela integridade, por uma inteligência muito permeada pela moral, né? Então e o fogo fala disso, né? Ele tem, principalmente o signo de Sagitário, tem ali muito presente, faz contato direto com conteúdos éticos e morais, né? Também pensando nessa questão do plano das ideias, né? Da elevação, de fazer um contato com essa parte da nossa existência. E ela também é uma personagem que traz muito essas características de uma forma até mais pura do que o Anakin, que tem esse outro lado, né, do poder, enfim, né, que daí vai entrar em outros aspectos que a gente pode identificar. Então, a Ahsoka, o Anakin, Leônidas. E aí, pensando num outro perfil do colérico, mais ligado ao padrão sagitariano, a gente pode pensar, por exemplo, no Gandalf, que é o mago do Senhor dos Anéis, né? Pensando agora na literatura. Ele, ao mesmo tempo que ele é destemido,
que ele é corajoso e que ele tem essa característica, né, de ser um peregrino que está sempre andando e viajando e conhecendo culturas novas, se relacionando com o estrangeiro. Ele é um sábio. Ele faz esse contato direto com o plano superior, né? Os sábios, os magos, os sábios, eles têm essa característica de alguma forma. E lembrem que o padrão sagitariano do temperamento colérico fala exatamente da sabedoria, seria a expressão mais espirituosa do temperamento, né? Porque extrai mesmo, né? Olha profundamente as coisas e olhando as coisas profundamente, ganha um conhecimento, vai e experimenta, porque é o peregrino, tá andando, tá conhecendo, e aí ele cria uma sabedoria com relação a esse conteúdo, né, que aprofundou e experimentou. Então Gandalf, por exemplo, seria um exemplo muito legal, que eu pelo menos vejo muito de um temperamento colérico, muito marcado pela energia sagitariana. E a gente pode pensar isso de todas essas figuras da ficção. O Dumbledore também, né? Ele seria um pouco esse personagem corajoso, destemido, inspirador, bem-humorado, né? O fogo também traz essa característica, e sábio. E, né, pensando agora nessa parte mais infanto-juvenil, mas que é muito interessante esse trabalho, né, da J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter. O próprio Harry Potter teria um temperamento colérico ali, né? E tanto que o signo, eu não tinha me atentado a isso, mas aí eu fui ver esses dias atrás e eu vi que a data de nascimento do Harry Potter seria no dia 31 de julho, né? A autora criou essa data para ele, então ele é um leonino. E ele tem muito disso mesmo, né? E aí dá pra ver no Harry Potter muito essa característica do temperamento colérico leonino, que é uma característica de ser corajoso, ser firme, ser destemido, mas ter uma certa reserva no seu modo de funcionar. Lembrem-se que leonino, leão, é um signo fixo, que eu falo bastante, né, na série Signos, das qualidades dos signos, né? E aí eu falo da questão fixa para cada um dos signos. Então o fixo, ele se contém, né? Ele tem por natureza uma característica mais contida, né? mais estável. Então o leonino, embora tenha toda essa intensidade ali dentro dele, toda essa capacidade de inspiração, ele também é muito, às vezes, muito introspectivo, no sentido junguiano, né? Muito para dentro dele, muito conectado com ele. E ocupa, muitas vezes, uma posição mais de observador em algumas situações, o que pode parecer um pouco estranho pensando no temperamento colérico, né? Mas é muito comum e muito presente, principalmente em pessoas que têm esse quê, né, do padrão leonino no seu temperamento. E o Harry Potter é bem isso, né? Ele não gosta muito de aparecer, ele não fica muito à vontade com os olhares, se vocês pegarem, quem conhece, né, quem não conhece, dá uma olhadinha nos livros, que é um pouquinho diferente do filme, né? Mas a origem da história está nos livros, então é ali que a gente tem que se referenciar. Então ele é bem mais contido, embora quando ele tem que se colocar, que se movimentar, que fazer, ele vai e faz, né? Principalmente nos jogos ali, né, de Quadribol, que ele se destaque também em toda a saga, né? Toda a questão ali de enfrentar, enfim, o Voldemort, e aí segue. Então também é um padrão bem legal. E aí tem aquele filminho super legal, super interessante, os dois filminhos que eu acho bem legal que eu ia trazer, que é os elementos, né, do Pixar, que a personagem Fogo de fato traz muito essa questão, né, da impulsividade, do movimento, essa coisa calorosa, né, e às vezes até meio impaciente com as emoções, meio insensível até com as emoções.
Eles representaram de forma muito legal. E o filminho, né, aquele dos sentimentos, Divertidamente, que tem a Enjoy, ela também, ela tem uma característica do temperamento colérico muito forte, né? Ali também entraria alguma coisinha do sanguíneo, né? Mas tem muito forte essa questão da vivacidade, né? O fogo, ele fala de vida, ele traz essa questão, né? No livro que eu vou mostrar aqui, bem interessante, né? É um livro mais antigo, Astrologia, Psicologia e os 4 elementos, né, do Stephen Arroyo. Depois eu deixo na descrição. Eu sempre coloco as referências na descrição para quem quiser se aprofundar, né? E ver que a astrologia tem muita coisa mesmo assim escrita, pensada, refletida, construída ao longo do tempo. E ele fala dessa questão do fogo, né? O fogo, ele traz ele é o símbolo da vitalidade, da criatividade, da vida. Então, essa coisa contagiante, autoconfiante, está muito presente nesse temperamento. Por isso que, às vezes, uma pessoa do temperamento colérico pode ser muito cheia de si. E a personagem Joy, principalmente no primeiro filme, ela mostra muito essa característica, né, dela muito alegre, muito cheia de si, muito viva, tentando ali sufocar a tristeza, né? E é bem isso, o temperamento colérico, ele tende a sufocar as emoções, né? Ele tende a segurar as emoções porque muitas vezes ele tem muito medo, até por essa intensidade, essa tendência à intensidade muito grande, né? Que eu falei para vocês também no vídeo anterior. Então eu acho que se você... E aí vocês podem encontrar muitos outros símbolos desse temperamento em muitas outras obras, porque tá espalhado por aí. Hoje em dia, né, figuras atuais, não consegui pensar em nenhuma, mas, né, de repente alguém aí tem alguma inspiração e pensa, que é muito interessante, né, fazer essas reflexões. Bom, vou ficando por aqui e no próximo eu vou começar a falar um pouquinho do temperamento fleumático, que é aquele relacionado ao elemento água. Agradeço bastante a atenção de vocês.